Boa tarde. Curitiba, 6 de maio de 2008. Projeto Memória Paranaense do Grupo Educacional Uninter, tendo hoje como convidado para esse depoimento histórico o arcebispo emérito de Curitiba, D. Pedro Marchetti Fedalto. Em 1940, há 68 anos, Pedro Marchetti Fedalto entrava no Seminário São José, da Arquidiocese de Curitiba, o seminário menor. Começava aí uma fertilíssima carreira de serviços à Igreja Católica, tendo se ordenado depois padre em 1954. Sua primeira função foi de secretário do arcebispo D. Manuel da Silveira Delbu, que ele diz ter sido a sua maior influência para perseverar no caminho do sacerdócio. A carreira de D. Pedro, que é longa e extremamente fértil, inclui ter sido eleito bispo auxiliar de Curitiba e, com a morte de D. Manuel, em 1971, foi empossado arcebispo de Curitiba, deixando a função, depois de um longo e valioso trabalho, em 19 de maio de 2004. Uma longa vida de inserção no Estado, deixando, sobretudo, marcas fortes em diversos campos da sociedade paranaense. Foi muito mais do que um cura d'almas e do que o administrador apostólico de milhões de católicos. Ele se tornou ponto saliente da vida curitibana por ação em campos variados, como na Universidade Católica e nos inúmeros colégios da Arquidiocese, a formação do clero, o apoio também aos perseguidos políticos, a criação da primeira comissão de direitos humanos nos tempos do regime ditatorial. É uma pessoa notoriamente afável, na média bastante afável, tendo conduzido a igreja com sabedoria. D. Pedro, nosso convidado desse projeto Memória Paranaense. Boa tarde, D. Pedro. Muito boa tarde, doutor Haroldo. Muito obrigado de estar aqui nesta Memória Paranaense. E obrigado aqui aos amigos. Celso Nascimento e o Eduardo Gazella, dois jornalistas que compõem esse projeto desde o seu início. D. Pedro, seus dados iniciais: local de nascimento, ano, dia, não precisa da hora, mas os pais. Não vamos fazer seu horóscopo também, né? Eu sou descendente de italianos imigrantes vênetos. O senhor é segunda geração de italiano? Segunda geração. A primeira, os meus pais. Os meus pais, Jacó, e no dialeto e também no italiano, Giacomo. É Vêneto? Vêneto também. E minha mãe, Corona, um nome latino, porque corona que significa coroa. E eu nasci a 11 de agosto de 1926, na comunidade chamada Colônia Antônio Rebouças, município de Campo Largo, em homenagem ao engenheiro Antônio Rebouças, que idealizou a estrada de Paranaguá, tanto uma como a outra, segundo consta, e por isso nasci naquele pequeno local, naquele tempo, todos de famílias italianas. Quantas 27. famílias compunham, quando o senhor nasceu, compunham? Quando eu nasci já eram mais ou menos 30 famílias. Elas começaram com 27, mas depois outras imigraram, foram embora. Famílias Arpelão foi para Irati e outros foram para outros lugares. E hoje a comunidade tem muito mais casas, mas menos pessoas, porque as famílias são muito
pouco numerosas hoje. Mas continua sendo uma colônia italiana? Não, agora é uma colônia ao mesmo tempo polonesa, tanto que a comissão agora é de origem polonesa, a Luizio Klosowski. Mas se dão muito bem entre italianos e poloneses. Antigamente cada um era separado, porque tudo lá era em italiano, não em vêneto, italiano. O vêneto, o povo falava vêneto, mas a missa, o catecismo era em italiano, o italiano clássico. Os senhores haviam sido introduzidos ao italiano clássico na escola? Não. Na escola já só se ensinava português, nunca se ensinou praticamente lá italiano. Quer dizer, o italiano veio naturalmente? Naturalmente. Eu hoje falo vêneto e falo italiano, sem nunca ter estudado nenhuma e nem outra língua. Evidente, com muita dificuldade, tanto uma como outra, porque faltam muitas palavras. E quando hoje leio livros vênetos, tem muitas palavras novas que eu não conheço. Ainda há uma bibliografia em vêneto? Existe, claro. Agora esteve há pouco tempo aquele senhor Giovanni Foltran, que todo ano ele vem fazer uma festa com a família Foltran. Ele faz muita questão de fazer, ele é vêneto também, de Treviso, onde era meu avô paterno, porque meu avô materno era de Feltre. Como eram os nomes dos seus avós? Meu avô era Pedro, por isso que me chamam Pedro, porque entre os italianos havia o costume do filho primogênito, o primeiro neto, ter o nome do avô. O segundo, o nome do outro avô. Meu irmão também tem o nome do avô materno. Então, meu avô Pedro Fedalto e minha avó paterna, Ana Mocelin Lovato, que morava em Colombo, mas também italiana. Uma família muito religiosa, onde há diversas freiras, e são agora 5 padres, parentes lá de Colombo. E, da parte da minha mãe, ele se chamava Angelo Marchetti, e minha avó Margarida Bosa. E meus pais se casaram a 6 de junho de 1925, no ano santo de 1925. Eu nasci. Quantos filhos? Mais 7 filhos, sou primogênito. Os outros como se chamam? O segundo se chama Ângelo, casado com Hilda Cosmo, 3 filhos. O terceiro, Antônio, falecido ainda solteiro. A quarta, minha mana, casada com Clementino Mazão, hoje viúva, 3 filhos. O quinto se chama José, esse que tem mais filho, tem 5 filhos, já falecido há pouco tempo. O sexto se chama Domingos, mora em Santa Quitéria, tem um pequeno supermercado, e 2 filhos. E o sétimo, João Batista, o mais novo, tem 2 filhas. Então, e agora os meus sobrinhos são 15, todos já casados, e tenho 21 sobrinhos netos. Vamos tentar Vida religiosa, apenas o senhor seguiu o sacerdócio? Vida religiosa, só eu. Eu tive um irmão que esteve um pouco cosmarista, saiu. Eu tive 5 sobrinhos no seminário, mas nenhum perseverou. Mas são bons cristãos, todos eles. Uns cantam, outros são ministros de Eucaristia. Por enquanto, a minha família é toda católica. Por enquanto, no futuro, eu não posso responder por ela, no futuro. Vamos tentar entender, ouvido Dom Pedro, um pouco do clima, a atmosfera humana, a atmosfera física reinante naquela Curitiba dos anos 20, a Curitiba dos anos 40, quando ele entra no seminário. Dom Pedro, a vida corria muito em torno do fenômeno religioso, da religião. Porque vamos voltar um pouco para trás. Então, minha família, como aliás as famílias vênetas eram todas católicas, e tanto que lá na nossa comunidade logo se construiu a igreja. Ela foi inaugurada ainda no tempo do Império, 6 de agosto de 1888, e todo o governo grande do Paraná esteve presente, o presidente
da província do Paraná, e tudo com aquela família Torres, muito importante, né, entre Curitiba e Campo Largo. E eu nasci, então, num ambiente cristão na minha casa, onde se rezava terço todo dia. E mesmo que tivesse uma visita, não se deixava sem rezar o terço. E depois um ambiente muito cristão. Eu também estive na escola e tinha um professor italiano, e a aula era em português. E muito bom professor, todo mundo lá é alfabetizado. E ele não só ensinava as lições como que deve ser, mas também muita religião. E foi ele que me deu um empurrão para ir para o seminário. Ele me introduziu como coroinha, clérigo, pequeno clérigo, coroinha, porque os padres antigos, uma grande parte, antes de ir para o seminário, eram coroinhas. E antigamente, praticamente, todos os padres faziam seminário menor. O seminário menor consistia no ginásio, que naquele tempo era de 6 anos. E quando se ia para o seminário, havia um exame, quem não tivesse muito preparado fazia um ano de admissão. A maioria fez admissão, eu também fiz admissão, e depois 6 anos, como era o ginásio daquele tempo. Então, em 2 de fevereiro de 1940, esse meu professor com meu pai me levaram para o seminário São José, que naquele tempo funcionava onde é hoje a Cúria Metropolitana, porque ele funcionou 10 anos lá, porque veio uma ordem de Roma que devia separar os seminaristas dos ginasianos. Como é que ia separar, fechar o colégio internato paranaense? Seria uma gritaria. O arcebispo que fez, comprou uma casa na Mateus Leme, o Barão de Antonina, e cedeu a sua casa, que funcionou por 10 anos. Ali na frente do Shopping Miller. Depois vendeu o seminário para os irmãos maristas, hoje lá no seminário, Batel, e com aquele dinheiro, ou um pouco mais, construiu o seminário também no bairro do Seminário. Logo adiante, né? Logo adiante do próprio internato paranaense, hoje Colégio Marista Paranaense. E o ambiente, claro, fui a Curitiba quando era uma Curitiba pequena. Religiosamente, quando foi ao seminário, Curitiba, o coração de Curitiba, tinha 6 paróquias só. Catedral, Coração de Maria, Senhor Bom Jesus do Cabral, São Francisco de Paula, Portão e depois Cristo Rei só. Quando fui ao seminário, nem Santa Teresinha era paróquia. Bom Jesus ali do centro. Bom Jesus eram igrejas, mas não eram paróquia. Nem Bom Jesus, nem Mercês, nem Santo Estanislau, nem São Vicente de Paulo não eram paróquia. Eram apenas igrejas, como Água Verde não era paróquia. Os colegas, as grandes influências do seminário, os grandes professores, os professores que mais marcaram Dom Pedro e os de sua geração, que foram formaram aquela turma. Inclusive, pelo menos o que eu saiba, um professor de Dom Pedro ainda vivo. Os nossos professores, porque quando foi criada a Diocese de Curitiba, logo depois da República, porque antes da República nós estamos no padroado. No tempo do padroado, primeiramente mandava o rei de Portugal, depois o imperador do Brasil, e a igreja era toda ela conduzida pelo padroado. É o rei que indicava os bispos, que indicava os párocos, as dioceses. Isso foi o mal para a igreja, não é, Dom Pedro? Mal e bem. Quando era equilibrado, era um bem, porque também, como que o Papa disse lá em Santo Domingo, ele diz assim: agradeçamos a Deus que nós temos metade da população católica do mundo na América Latina, graças aos reis de Portugal e de Espanha, porque, inclusive, o rei de Portugal dilatar a fé e o rei. Mas também havia desvantagens, porque tinha que andar de acordo com ele. Basta ver que o Brasil é enorme,
até a independência só tinha 9 dioceses. Brasil imenso, que hoje tem quase 300. E depois dos 70 anos quase do Império, que não são bem 70, só mais 3 dioceses novas. Agora chegou a República, a Igreja então se separou do Estado, o Estado da Igreja, então foi criada a Diocese de Curitiba, e o primeiro bispo de Curitiba era Paraná e Santa Catarina. Não encontrou padres, as paróquias, basta ver o próprio primeiro presidente do Paraná, Zacarias de Góes. Ele mesmo diz, Zacarias de Góes Vasconcelos, ele mesmo chega a dizer num relatório que o culto vai muito mal. As igrejas mal acabadas, caindo aos pedaços, pouco padre. Ele mesmo usa palavras bonitas, falando que as crianças precisavam de batismo, os doentes para morrer uma palavra de consolo e tudo, mas não só ele. Depois também outros presidentes, como o doutor Pedrosa, repete a mesma coisa. Então, voltando, Curitiba, então, era, quando foi o seminário, com poucas paróquias, e quando foi criada a diocese, o bispo então chamou padres religiosos, chamou padres franceses, padres lazaristas, congregação da missão, hoje chamados vicentinos, esta província do Rio de Janeiro. E foram meus professores lazaristas vicentinos eram todos mineiros, professores muito competentes. E tive um professor diocesano, padre novo, vivo hoje, com 89 anos, hoje Monsenhor Vicente Vítola. Então são os meus professores do tempo do ginásio. Depois Curitiba não tinha seminário maior, eu fui designado para estudar em São Paulo, quando os seminaristas de Curitiba deviam estudar em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Dom Albano Cavalim e pois Monsenhor João Augusto Sobrinho, que era o pároco aí da Igreja dos Passarinhos, nós fomos designados para São Paulo, nem sabemos por quê. Mas depois o arcebispo retirou todos os seminaristas de São Leopoldo, Rio Grande, e os levou todos para São Paulo. Seus colegas que tiveram expressão na vida da igreja, ocupando posições de maior presença, de maior relevo, entre eles estavam alguns bispos, que seguiam bispos depois. Por exemplo, Dom Albano Bortoleto Cavalim. Ele é seu primo também? Não, não é parente. Não. Ele é lapiano, sou campolarguense. E ele entrou no mesmo ano do que eu, 1940. E fomos depois designados para estudar em São Paulo juntos. E hoje, depois foi bispo auxiliar em Curitiba, bispo em Guarapuava e arcebispo de Londrina. Um outro que estava no seminário antes que eu, um ano antes, era Dom Agostinho Antônio Marocchi. Ele também da minha comunidade, e ele depois foi um ano para o exército, porque até 46 o seminarista também tinha que ir para o exército. Foi o... O senhor não foi para o exército? O senhor fez também? Eu não fui porque em 46 foi eleito o presidente Dutra, que o cardeal Câmara tinha muita influência, o Dutra era muito religioso. Dona E Santinha. Dona Santinha era mais, né? Os seminaristas, muitos deles iam para o exército, depois não voltavam mais para o seminário, o ambiente e outras coisas, sei lá. E eu não fui para o exército. Então, Dom Marocchi foi para o exército, e enquanto isso ele atrasou um ano e ficou colega de turma. E depois tivemos mais 4 colegas muito importantes. Só um minutinho, nós vamos ter que fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. O que houve?
Bem alta, quero regular lá. Atenção. Falando normal, quando conversando. Pois é. O norte da Itália queria fazer um país autônomo, em cima do rio lá. E tudo. Investimento do Berlusconi. Não, Berlusconi ele não. mas ele Apoiava, né? Foi a Liga, né? Eles queriam criar uma liga. A Liga do Norte, né? da Itália e do Brasil. Também os brasileiros que queriam fazer. Boa tarde, boa tarde. O sul trabalha e o norte aproveita. É. O meu tio foi desse movimento do Estado do Iguaçu, aí. Estado do Iguaçu. Aliás, foi. Não, Sganzerla, meu tio que Não, mas tinha muita gente. Tinha muita gente que apoiava. Aí o senhor pega e como ele não estava, você fala, e agora também com a presença do... Senão parece que. Parece que ele não fez nada. Como é que Agora o senhor ficou mais Perispírito. importante. Gênia? Claro, no Geninho. meio. Claro. E se eu planejei?